Olá pessoal, vamos dar continuidade aí à nossa aula. Vamos falar de gerenciamento de riscos. O que são gerenciamentos de riscos? São instrumentos cada vez mais eficazes que visam proteger as empresas e controlar as consequências de eventos não programados. Esses eventos podem vir na forma de dano, que é o prejuízo, seja ele pessoal, tipo lesão, material, que é a quebra de equipamentos, ou administrativo, que pode vir acompanhado de prejuízo monetário ou responsabilidade para com terceiros e indenizações. Bem, gerência de risco estuda os meios de eliminar os riscos, podendo ser preventivamente ou em ação de prevencionismo e corretivamente. Essa imagem que está do lado aí é um livro que eu tenho, que é do Eric Kalf, Gerência de Riscos. Tá? É um livro que está em espanhol, não é para vocês adquirir o livro, a não ser que alguém queira procurar esse livro por aí, é um livro antigo, mas é praticamente um beabá da gerência de risco. É um livro muito bom, que ele é da editora da MAPFRE, que é também uma empresa que trabalha com seguros, então ela é um material bem bacana. Eu coloquei aí para vocês conhecer a capa desse livro aí. Bom, eu tenho formas de eliminar os riscos. E que formas são essas? Preventivamente, são eliminados por meio de conhecimentos, pesquisa, estudos, testes e manutenção. Eu vou pegar aqui o último item, manutenção. Na manutenção de máquinas e equipamentos, a gente fala muito sobre manutenção preventiva, preditiva e corretiva. A preventiva é exatamente isso que a gente está dizendo aqui. Por exemplo, uma máquina qualquer, a troca periódica de uma peça desgastada por outra nova permite a máquina funcionar normalmente por mais um período, com sua capacidade total. Então o que foi feito aí? Uma manutenção preventiva, ok? Aí eu tenho um exemplo de uma manutenção preventiva. A gente tem aqui um trator da Case, pelo uniforme da moça aí que está dando a manutenção, é uma concessionária, uma autorizada da Case. Ela está fazendo nada mais, nada menos do que uma manutenção preventiva. O prevencionismo é antecipação ao acidente, pois eliminada a causa não há como ter seu efeito. Por exemplo, a troca de um piso escorregadio. É o que a gente está vendo na figura aí. Não está sendo feita a troca, mas eu estou dando uma solução para aquele piso escorregadio. Então estou fazendo o que? O prevencionismo. Se fosse pelo lado da manutenção, seria manutenção preditiva, porque eu estou antecipando o desgaste do equipamento antes que ele quebre. E aí, corretivamente, após o ocorrido do acidente, é feita uma correção para que este não aconteça novamente. Por exemplo, após um acidente, faça um intenso treinamento de capacitação, que é uma coisa bacana, ideal e dá a solução. Treinamento sempre. Tem empresa que ela prefere procurar o culpado, O próprio técnico de segurança do trabalho procura o culpado, manda o culpado embora e põe outro no lugar. Mas às vezes aquele outro que eu colocar no lugar não tem treinamento também, pode provocar acidente igual ou pior. Então vamos bater muito em cima da capacitação. Analisando algumas situações que podem esclarecer os fatos para a gente aqui, em relação à gerência de risco. Imagine que existe uma vaga para eletricista na empresa Luz para Todos, mas o setor de RH, por incompetência, contratou um mecânico. Após uma manutenção em um dos painéis, esse painel pegou fogo. Aí fala, mas o cara é burro. Não é da competência dele fazer essa manutenção, mas ele foi contratado para isso. Às vezes o cara tem um conhecimento bem pequeno na área elétrica, mas ele é mecânico, ele conhece muito da parte mecânica, não elétrica. Então é uma coisa que tem que se tomar cuidado na hora da contratação. E quando é assim, é muito importante esse profissional passar pelo técnico em segurança do trabalho, antes de ser contratado. Outra situação imagine que uma empresa resolveu comprar 2 prensas usadas de menor custo. Após alguns dias de uso, em uma delas aconteceu um acidente, a perda de um dedo de um funcionário. Por não haver proteção ou acionamentos bimanuais, aí o que houve? Um equipamento que não está adequado à NR12. Então isso é um risco administrativo. Foi tomada a decisão de comprar as prensas usadas pensando somente no custo, não levando em consideração aspectos como proteção do operador. Poderia ter-se optado por prensas mais modernas e que tivessem acionamentos bimanuais. Eu vou mostrar o que é o acionamento bimanual para quem não conhece. Ok?
Isso aí, pessoal, é uma coisa complicada. Eu conheço uma empresa aqui na região que ela comprou algumas prensas usadas em novembro de 2010 e quando foi 22 de dezembro de 2010 ocorreu a mudança da NR12, né, a atualização dela. E essas máquinas estavam já fora do padrão da NR12. A empresa teve que gastar horrores para adaptar essa máquina conforme o padrão da NR12. Isso é complicado, é gasto desnecessário. Acionamentos bimanuais, é isso aí, pessoal. A gente vai verificar aqui nessa imagem, onde tem as duas setas amarelas apontando, ó. Eu tenho aqui um botão e o outro botão. Se eu apertar só esse botão, o martelete não vai encaixar aqui no molde, ó, da prensa. Se eu apertar o outro botão, também não. Eu tenho que apertar os dois em conjunto. Ou seja, eu tenho que utilizar as duas mãos. E aqui o botão vermelho, nosso famoso botão de emergência. Eu tenho um aqui e tenho outro aqui. Parada imediata do equipamento. É necessário que você saiba definir o que é ambiente de trabalho e o que são os fatores pessoais, né, nesse contexto. Então, a primeira imagem aí que eu tenho, né, eu tenho uma mulher fazendo a manutenção de um carro, né, de um automóvel, né, que está no elevador. Isso aí é um ambiente de trabalho. Do lado direito, eu tenho um trabalhador na imagem que ele está com a cabeça lá na casa dele, né, pensando nele descansando, de repente as férias estavam se aproximando, ele já está meio estressado do serviço, e de repente acontece um acidente com ele ali. Aí depois ele está lá no hospital, de cama, com o pezão enfaixado, pensando no ambiente de trabalho. O que aconteceu? Ele foi levado pelo fator pessoal, provocou o acidente, e ele veio como dano, né, a consequência está aqui, ó, o acidente. E agora ele está com a cabeça lá no emprego. E aí, quando é que eu volto? Se eu voltar, será que eu vou permanecer no emprego? Vou ser mandado embora ou não? Então são fatores pessoais. Então o ambiente de trabalho. Quando falamos em ambiente de trabalho, né, estamos nos referindo ao local exatamente de trabalho mesmo. Né, vamos dizer assim, é um nicho que você trabalha ali. Esse ambiente ou meio ambiente inclui tudo o que estiver relacionado ao local de trabalho, como a atmosfera do local, as suas instalações, os seus equipamentos, as substâncias produzidas ou utilizadas, as ferramentas, os métodos e processos, né, empregados, os próprios colegas de trabalho que estão naquele setor. É nesse meio que podem acontecer acidentes ou é nesse meio que pode contribuir para que aconteçam os acidentes. Existe uma revista que chama Meio Ambiente, né? O pessoal às vezes acha assim, não, mas a revista Meio Ambiente ela vai falar de mata, de floresta, de poluição, e na verdade ela é uma revista que fala sobre meio ambiente industrial, uma revista muito boa por sinal. Os fatores pessoais, refere-se ao fator pessoal de insegurança, estão relacionados ao comportamento do ser humano que pode levar à prática de um ato inseguro. Na imagem aqui podemos ver o seguinte, ó, o trabalhador aqui, ele está desfocado no seu trabalho, porque ele está pensando aqui nas contas, de repente está querendo trocar de carro, ou está financiando uma casa, ou está com o aluguel atrasado. Então, quer dizer, ele está lá viajando, está em outro planeta aqui, não está preocupado com o trabalho. Isso é o que? Fator pessoal. Tá? É o que acontece, tem um comercial aí que parece lá umas pessoas sem cabeça, né, que estão com conta, né, e com dívidas, né, e aparece no comercial essas pessoas sem cabeça. É o que vai acontecer aqui. E ele sem cabeça aqui, ele pode fazer um monte de gente perder a cabeça lá embaixo. Bom, agora vamos analisar um esquema, né, que vai mostrar a relação entre a causa, fato e consequência. A causa, exposição a risco, isso é uma causa. O ato inseguro, ele está fundamentado na demanda de 5%, a condição insegura na demanda de 95%. O fato é o acidente, a consequência é o dano. Estatisticamente, na exposição ao risco, as contribuições das condições inseguras são matematicamente maiores do que as do ato inseguro. Por quê? Ocorre um fato aqui que é interessante. Ó. Em 2009, tivemos aqui uma situação que o pessoal começou a falar, nossa, até na época eu escutei muito falar assim, o presidente Lula sancionou uma lei que acabou com o ato inseguro. Não é que acabou com o ato inseguro, gente. A portaria 84 de 2009 do Ministério do Trabalho, ela corrigiu um erro. A expressão, né, ato inseguro contida na linha B do item 1.7 da NR1, que foi alterada da regulamentação, assim como os demais subitens que atribuíam ao trabalhador a culpa. Então, o que acontece?
Na verdade, se eu não tiver a condição insegura, o ato inseguro é mais difícil de acontecer. Vamos imaginar que eu vou dar um exemplo. Você está lá no 15º andar de um prédio, aí tem uma janela gigante e ela não tem proteção, não tem nada, não tem grade, só tem a janela. Você abriu a janela, é queda livre. Aquilo lá é uma condição insegura. Essa condição insegura pode me levar ao ato inseguro de querer sentar na beirada da janela para ver a paisagem. E de repente despenco da janela. Se muita sorte, né, eu vou voar, mas não vai dar certo. Mas só para ter essa ideia, a condição insegura ela vai promover o ato inseguro. Se não tiver a condição insegura, possivelmente o ato inseguro ele vai diminuir o seu percentual. Então, o que é o ato inseguro? São ações e comportamentos do trabalhador que podem causar um acidente de trabalho, como por exemplo acionar um botão errado em uma máquina. De repente não sei nem para que serve o botão, vou lá aperto o botão, isso é um ato inseguro. De repente eu aperto o botão aqui e tem um colega com a mão lá numa roldana, lá numa polia, e eu faço ele perder a mão. A condição insegura são ocasionadas pelo ambiente de trabalho, como por exemplo um piso defeituoso, uma rodovia defeituosa, uma rodovia sem placa, por exemplo. Aí o condutor ele não tem placa, aí de repente ele vou andar então a 120, 130. Aí já é um ato inseguro, mas por quê? Porque a condição insegura promoveu o ato inseguro. Aí para você não ficar perdido e sempre lembrar que isso aqui eu falei na primeira vez que a gente teve contato na aula presencial, né, no primeiro período, né? O ato inseguro, eu falei do risco e do perigo, mas é o ato inseguro, né, o pedido de casamento. Aí você fala, mas e a condição insegura? Tá aí a condição insegura, né? Morar com a sogra. Então isso é só para ilustrar, né, na brincadeira, mas pra você não esquecer, é mais ou menos por aí. Bom, o que eu tenho aqui agora para mostrar para vocês? Na primeira imagem, né, temos aqui um trabalhador nato, né, que não usa camisa da empresa. Esse não veste a camisa da empresa não, né? Então o que ele está promovendo aqui, ó? Uma situação que é um ato inseguro. Ele montou em cima de uma manilha de concreto. Aqui eu tenho o porta-manilha, né, que ele é para fazer içamento justamente de manilha. E essa manilha, eu tenho aqui o cabeamento de aço, que provavelmente quem está içando isso aqui é essa escavadeira de esteira. Isso é um ato inseguro. Na outra figura, a gente tem aqui o eletricista de projetos prontos, né? Então, ele também não deve ter NR10, deve ter também conhecimento da NR17, que a postura de trabalho dele está perfeita, né? O que é isso aqui? É um ato inseguro ou uma condição insegura? Um ato inseguro, né? Agora na terceira imagem, eu tenho aqui duas empilhadeiras, uma elevando a outra e a segunda aqui elevando a carga. Isso aqui é uma condição insegura junto com um ato inseguro, né? Outro ato inseguro, ó. O trabalhador montou aqui o andaime para dar manutenção numa prensa de grande dimensão e a gente pode ver aqui que não tem tábua no andaime, ele não está usando o cinto, não tem local, né? O cinto deveria estar preso num ponto fixo, né? Com o seu talabarte e os ganchos, né? Então esse trabalhador aqui está totalmente irregular com a situação que ele está executando. Isso aqui que ele está promovendo é um ato inseguro. Já na figura embaixo aqui, ó, coisa que a gente vê a todo momento em açougue. O profissional cortando a carne lá, ele não usa a luva, né, de malha metálica, que é a luva aqui do lado direito. Ó. Então o que acontece? Isso aqui, ó, é um ato inseguro. Aqui ele já está, né, com EPI adequado, então já não é um ato inseguro, ok? Aqui, o que temos aqui? Ato ou condição insegura? Bom, vamos na primeira imagem. Aqui eu tenho um equipamento, né? Esse equipamento aqui é né, eu tenho aqui um jogo de polia, né? Eu tenho uma polia aqui, um motor elétrico aqui, e eu tenho essa correia que vai fazer o movimento aqui. Como não tem proteção aqui, uma pessoa pode passar com a roupa mais larga aqui, ó, e isso aqui puxar a pessoa para dentro aqui, né, quebrar o braço dela, né, provocar até a morte desse trabalhador. Isso por não ter uma proteção aqui, é uma condição insegura da máquina, ok? Então, isso a gente tem que estar observando. Normalmente a gente chega nas empresas, vê essas máquinas verdes, né, você já faz, nossa, máquina é antiga. Será que ela está adequada à NR12? Se ela não estiver adequada à NR12, ela está totalmente na condição insegura.
Já na figura do meio, né, a terceira, isso aí às vezes vocês têm até em casa aí, ó, né? Tem aqui, ó, um T, faz duas distribuições, aí eu tenho um, dois T, agregado ao primeiro T, com fontes, um monte de fio, né, passando para tudo quanto é canto aqui. Isso aqui vai provocar uma sobrecarga no circuito elétrico da sua residência, ou lá no seu escritório na empresa, e vai provocar um curto-circuito que pode levar a empresa a um incêndio de grandes proporções, né? Isso aqui, às vezes a gente encontra isso aqui o pessoal fazer na própria casa, né, e acha que não tem problema. Aí eu gosto de puxar a orelha, né, do Tec Segurança. Pô, na tua casa você deixa o negócio dessa forma? É igualzinho o gás de cozinha, né? A cada 5 anos você tem que trocar a mangueira né, que faz a condução do cilindro até o fogão. Aí você chega na casa do Tec Segurança Trabalho, o negócio lá tem mais de 70 anos, tá lá no mesmo lugar, né? O cidadão não troca não, né? Então a gente tem que começar com a parte do prevencionismo em casa. Depois, né, para você começar a habituar com isso aí. E já na terceira imagem, olha o que a gente tem, que coisa bacana, né? Eu costumo dizer que um cara que tem uma ideia dessa aqui, que são pessoas que têm muitas ideias, é uma pessoa idiota, né? Porque isso aqui pode não aguentar o peso da pedra, pode romper e essa pedra vai cair em cima desse trabalhador. Ou pode ter algum deslizamento aqui e essa pedra vir esmagar esse trabalhador. Então, é uma situação de risco, é uma condição insegura. Então, aquela ideologia, não existe mais o ato inseguro, não criaram lei para eliminar o ato inseguro. O que foi mencionado é que o ato inseguro ele vai ocorrer em decorrência da condição insegura. Se tem uma condição insegura, possivelmente alguém vai cometer um ato inseguro. Tá? Então a gente tem que estar atento a isso. Então o Tec Segurança Trabalho ele tem que ter noção mesmo de máquinas, não tem como fugir disso. Normalmente, né, eu sempre recomendo, se você começa a trabalhar numa empresa que você está entrando lá pela primeira vez, conheça tudo na empresa, o que tem de máquina, como que funciona, quem que opera, né? Se essa máquina tem livro de registro de manutenção, se não tem, você vai lá e cria e põe isso para funcionar. O trabalhador ele não tem treinamento, opa, vamos treinar, eu não tenho condição de treinar, então contrata quem tem condição para treinar, né? A gente sempre cita muito aí, o sistema S está aí para isso, para preparar esses profissionais nas máquinas. O Tec Segurança do Trabalho também já disse, né, se tiver a oportunidade, vai fazer o treinamento, né, mesmo que a empresa não vá pagar para você, mas tenta ver se você consegue fazer, porque é importante você conhecer o funcionamento da máquina. Eu sempre falo o seguinte, você não tem a obrigação de aprender para operar e resolver tudo, dar manutenção, não é isso. É conhecer como que funciona, até mesmo para você fazer uma análise de risco, fazer uma investigação de incidente, facilita a vida. Não adianta eu tentar achar ou querer pegar informação de pessoas que vai às vezes passar informação errada para mim fazer um levantamento errado. Então é assim que a gente tem que agir, a gente tem que ir atrás do conhecimento, né, e não deixar as coisas passarem, né? Conhecer bastante, né, a NR12 também, adentrar bem aos conhecimentos sobre ela, né? Não só ela, né, que a gente tem NR18, NR22, várias NS que citam algumas coisas sobre máquinas, né? Aquilo que eu falei, manual tá lá é para consultar, não é para ficar no armário lá bonitinho não. O teu manual tem que estar cheio de orelha, cheio de dedo, porque o Tec Segurança é o cara que você falar assim, ó, esse cara conhece. Por que ele conhece? Porque ele folheia muito o manual de norma, ele está sempre lendo, sempre se informando. Aquele que pega e deixa o manual limpinho, bonitinho, novinho, esse aí não trabalha não, esse não conhece bem não. É igual quando eu trabalhei no Senai. O Senai tem manual de reparação de automóveis, que é tudo sujo de graxa de aluno, tá as páginas saindo do encadernado, né? É isso que o fabricante quer ver, porque se você chegar no Senai e ver o manual limpinho, guardado na prateleira, eles juntam tudo e levam embora para a fábrica, porque eles estão vendo que o aluno não está usando. Então é dessa forma que o técnico tem que agir, tem que utilizar a norma, tem que folhear, tem que estudar, não sabe procurar quem sabe e está sempre aprendendo, constantemente, senão você não faz uma boa gerência de riscos. Pessoal, se tiver dúvida, pergunta, sugestão, palpite, ideias, fofoca, coisa do gênero, entre em contato comigo na plataforma. Normalmente estou na parte da manhã, na parte da tarde e à noite, né, em alguns períodos, né, mas eu estou sempre nesses 3 horários aí.
Eu, de manhã, normalmente bem no início da manhã, logo depois do almoço e mais no início da noite. Então, tem dúvida? Pode entrar em contato, faça suas perguntas, não fique com dúvida. E outra coisa, perguntar tem que perguntar agora, porque se você perguntar e errar ou tiver a ideia de achar que é de uma forma e de outra, errar aqui é tranquilo, a gente corrige. Errar no dia a dia como técnico de segurança do trabalho, você pode matar pessoas, pode provocar um dano gigantesco dentro da empresa. Então lá a gente não pode errar, né? A gente pega o jogador profissional aí que na cara do gol sem goleiro ele erra o gol e ele continua sendo um jogador de futebol. Todo mundo idolatra o cara. O técnico de segurança, se ele errar o gol, ele tá lascado. Tá ok? Até mais, pessoal.